horas. Advogado de Bolsonaro ao WW. Falta de acesso a evidências compromete defesa. O que é que ele quer falar sobre isso? Vê só. Começamos mal. Declarou, expressando sua preocupação com o que ele considera ser um desequilíbrio no processo. O advogado de Bolsonaro enfatizou que, sem acesso às mídias completas, incluindo o contexto das conversas citadas na denúncia, a defesa fica severamente limitada em sua capacidade de contestar as acusações ou questionar a cadeia de custódia das evidências. Bilad fez um apelo à comunidade jurídica, expressando sua preocupação com o que percebe como um silêncio que incomoda em relação ao caso. Ele destacou a necessidade de uma reflexão sobre os procedimentos adotados, alertando para o risco de se criar a impressão de que a comunidade jurídica se indigna apenas para o lado, só com o da esquerda. O advogado anunciou que irá recorrer da decisão que negou acesso às mídias do processo, enfatizando a gravidade da situação para o devido processo legal. Eu acho que em algum momento vai haver uma reflexão de que o processo não pode se dar dessa forma. E por que o contexto é importante? Por que tem que ter um contexto? Vamos ver a turma da Folha de São Paulo. Mais uma vez, o Ranier Bragon, esse cara é brabo, viu? Deve ser bolsonarista. Publica a matéria. PGR omitiu falas de Mauro Cid que contrastam com denúncia contra Bolsonaro. E aqui ele vai trazer alguns exemplos de contexto, que eu acho que explicam por que o advogado de Bolsonaro quer ter acesso a tudo na íntegra, para olhar o contexto que vem depois e tentar ali meio que se situar para realmente entender o caso, não entendendo a boa. Pois bem, a denúncia da PGR contra Bolsonaro usa a colaboração do Cid como importante mecanismo de confirmação da trama golpista. Mas, ao mesmo tempo, em que exalta pontos que incriminam Bolsonaro, deixa de fora falas do Cid que contrastam com a acusação. A análise dos 3 últimos depoimentos dados por Cid, em novembro e dezembro de 2024, mostra várias afirmações do Cid que não foram cotejados, nem a título de contraditório, na peça assinada pelo procurador-geral Paulo Gonet. Em áudios que enviou ao interlocutor e que vazaram, Cid chegou a dizer que estava sendo pressionado a relatar episódios que nunca ocorreram. Por outro lado, mudou em novembro a versão que via dando após ser confrontado por elementos de investigação e se via ameaçado de perder a delação e ser preso. Um dos pontos principais da denúncia é a existência do punhal verde e amarelo, né? O plano lá para dar fim e Lula, que meu ministro. Pois bem, a PGR diz na denúncia que Bolsonaro sabia do plano e autorizou, e usa para isso uma troca de mensagens entre o Cid e o Mário Fernandes, que é um possível outro documento, o general trabalhar no Planalto, e em tese ele teria impresso lá o documento. O general fala de uma conversa com Bolsonaro que teria dito que qualquer ação poderia ocorrer até 31 de dezembro. Só que, aí o que a Folha disse. A denúncia não inclui a versão de Cid que, nos depoimentos, afirma não saber se Bolsonaro sequer tomou conhecimento do documento. Abre aspas, para o Cid. Eu não tenho ciência se Bolsonaro sabia ou não do plano que foi tratado, do punhal verde e amarelo, e se o general Mário levou esse plano para ele ter ciência ou não, disse Cid em depoimento dado à PF em dezembro e ignorado na denúncia. A PGR destaca a delação de Cid num ponto em que ele confirma que o ministro foi monitorado 2 vezes, uma a pedido de militares que faziam parte do grupo operacional do punhal verde e amarelo e outra a pedido de Bolsonaro. Aí veja, esse caso aqui do monitoramento a pedido de Bolsonaro, eu acho que isso aqui explica por que o advogado de Bolsonaro queria ter acesso, né? Quer ter acesso à íntegra às mídias. Para e pensa, né? Você chega assim a pessoa, rapaz, sabia que Bolsonaro tava monitorando o povo lá? Sabia que Bolsonaro tá me dando pra queixo, né? Esse negócio assim, eita, Bolsonaro vai dar um golpe. Não tem justificativa pra isso? Bom, vamos ver o que a Folha de São Paulo disse. Aspas. Mauro Cid confirmou ainda, escreveu Paulo Gonet, que, aspas de novo, quem solicitou o monitoramento do ministro foi Bolsonaro. Aí na denúncia, é uma afirmação muito contundente. Só que a denúncia, que tá ali, né, foi Bolsonaro que pediu, a denúncia deixou de fora que na versão de Cid falou que Bolsonaro pediu o monitoramento não no contexto da operação do punhal verde e amarelo. Bolsonaro pediu isso no contexto que ele estava irritado por ter recebido a informação de que o ministro desafeto estaria se encontrando com o Mourão. Então, assim, é diferente. Uma coisa é um grupo lá que tá discutindo um plano maluco, mirabolante, pra dar fim na vida da galera, vamos monitorar o cara. Pô, aí é coisa, isso aí é complicado, né, gente? Isso é complicado. Você atentar com a vida de uma pessoa, realmente é complicado. Você tá monitorando os passos dessa pessoa. Outra coisa é Bolsonaro, assim, ó, o Mourão aí tá traindo, hein? Esse Mourão aí é honrar, esse Mourão aí dá um bisu aí pra ver se ele tá se encontrando com o Mourão. Não, pode ser 1000% reprovável. Mas tu não vai comparar ver se tá andando com o Mourão com um plano pra realmente acabar com a vida de uma pessoa, né? A gente ainda tem uma certa escala. Então quando você coloca isso aqui, você fala, pô, tinha um contexto, é reprovável, mas a gravidade mudou e muito, né? Então, eu acho que explica um pouco por que o advogado de Bolsonaro, o cara quer pra ver o contexto. Às vezes, fala, né? Em qual contexto foi aquela fala? O que é que realmente estava ali sendo colocado na mesa? Achei muito curiosa essa matéria da Folha de São Paulo. É uma matéria longa, estamos só começando. Outro ponto, que a denúncia colide com as falas de Cid, sem que essas sejam mencionadas, se refere ao dia 15 de dezembro de 2022, dia que a operação, né, das autoridades teria sido colocada em prática e abortada. A PGR destaca mensagens entre os militares e Cid que estava fora de Brasília. Olha só, o Cid estava fora de Brasília. Você conhece o Brasil? Andaria o mundo, né? Sinal de celular é uma coisa que, a depender de onde você tá, se for no interior, não pega muito bem. Eu tô adiantando porque eu sei o que vem pela frente, né? Aspas. Após a operação ser abortada, Rafael Martins de Oliveira enviou mensagem às 21h05 da noite, né? Via aplicativo WhatsApp para Mauro César Barbosa Cid, afirmando, opa. Aí Cid respondeu 11 minutos depois, 9h16, com, abre aspas, vou mudar de posição. De acordo com a denúncia que está no papel, evidenciou-se que Cid recebia informações atualizadas sobre o andamento das ações. Em sua delação, porém, Cid assegura que estava em local de difícil sinal de telefonia celular e que não se comunicou com os militares. Então o cara falou, opa. Aí Cid falou, vamos mudar de posição. Tentou ver se encontrava ali uma posição pra ter um sinal bom e conseguir falar com os caras. E às vezes não consigo achar sinal. Então, sabe? Se vamos mudar de posição, o que seria mudar de posição? É mudar de posição que ele tava na tocaia? Não, ele tá na roça, às vezes. Às vezes tava na roça. Tem que olhar o contexto. Então, eu não acho que o advogado de Bolsonaro tá tudo errado. Deveria realmente olhar, né?
Pô, às vezes a Folha de São Paulo tá errada também. Vai saber, né? Vai saber. Outro ponto importante da trama diz respeito a uma reunião de militares em Brasília no dia 28 de novembro de 2022, no contexto da elaboração de uma carta interna com o intuito de pressionar o Freire Gomes. Pressionar ele para aderir ao golpe. A PGR não incluiu na denúncia a versão de Cid, segundo a qual no encontro não se discutiu nenhuma medida específica no sentido de golpe, mas se resumiu a um bate-papo de bar de militares que estavam inconformados com a derrota eleitoral. Aspas, pro que o Cid falou no depoimento em 19 de novembro. Naquele momento, ninguém botou um plano de ação. É esse ponto que eu quero deixar claro. Ninguém chegou com um plano, botou um plano na mesa e falou, nós não vamos prender o Lula, nós vamos acabar com ele, não vamos espionar. Pô, ele não falou isso, cara. 2 dias depois, diante do ministro, e sob pressão de ser preso e ter a delação cancelada, mudou a versão sobre uma reunião anterior na casa do Braga Neto, afirmando que ali se discutiu alguma ação para a promoção de causa social que justificasse a ruptura. Ele reafirmou, porém, que não acompanhou toda a reunião e que não sabe dizer o que foi planejado exatamente. Então tem que fazer alguma coisa, tem que fazer o quê? Não sei, eu não fiquei lá pra saber. Até que viagem, viu? Tanto a investigação da PF como a denúncia contra o general Estevam Teófilo, chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, são baseadas, em especial, na delação de Cid. Em mensagens, ele deu a entender que Teófilo aceitaria colocar as tropas na rua em prol de Bolsonaro, caso ele assinasse uma medida de exceção. Só que a denúncia, mais uma vez, não considerou o que Cid disse em seus últimos depoimentos. Nessas ocasiões, Cid afirmou acreditar que Teófilo seguiria as ordens do alto comando do Exército e que não passaria por cima da autoridade do comandante da força. Aspas, pro que o Cid falou. Se o presidente desse a ordem, mas o problema é, eu não sei se ele passaria por cima do Freire Gomes. Isso eu não posso confirmar. As conversas que eu tive com ele, até com o Cleverson, que era o assessor dele, era que ele não iria passar por cima do general Freire Gomes. São os contraditórios que pesam a favor de Bolsonaro, né? Por fim, a PGR destacou mensagens de Cid que sugerem que alguma coisa poderia acontecer ainda após a posse de Lula, mas ignorou as afirmações do Cid em sua delação, dizendo que as mensagens não tinham o sentido interpretado pela PF e que Bolsonaro não planejou os ataques do 8 de janeiro. Tem até um recorte dessa fala aí que, a gente foi pego de surpresa aí nessa questão do 8 de janeiro, os militares estavam de férias. A CNN postou esse recorte. Só que antes de falar sobre isso,